Bem-vindos mais uma vez ao estudo do Evangelho, promovido pela nossa casa, MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Estamos essa semana estudando, refletindo, melhor dizendo, sobre as bem-aventuranças, pedindo que Jesus, nosso Mestre querido, guie nossa noite, nossas reflexões, nossas conversas, nosso pensamento em torno das bem-aventuranças. Na semana passada, nós vimos a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E vimos que a virtude correspondente a essa bem-aventurança é a humildade. É preciso a gente se reconhecer ainda espírito em crescimento, em desenvolvimento, ainda com muitas coisas a corrigir, a aprender, e permitindo esse espaço vazio para ser preenchido pelo Evangelho, pelas leis de Deus, pelo conhecimento primeiro de nós mesmos e das leis que regem o universo. O conhecimento é a aproximação com o Criador. Essa semana nós vamos falar sobre a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados, a tradução do Haroldo Dutra Dias. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título do capítulo é exatamente esse, Bem-aventurados os aflitos. Mas nas bem-aventuranças é usado o termo bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Como a gente já falou quando começou a falar sobre as bem-aventuranças, diversas divergências de tradução, né? O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, conforme o editor, a gente tem essa ou aquela palavra. Mas a essência não se perde. Todas essas palavras são, afinal, sinônimos, e a gente pode até se enriquecer com essas divergências. Vai abrindo novos caminhos, novos pensamentos. E Kardec começa dizendo aqui sobre essa bem-aventurança, a justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, estes ensinamentos morais seriam um contrassenso, ou bem mais do que isso, seria uma enganação. Mesmo com essa certeza, fica difícil se entender a utilidade do sofrimento para ser feliz. Jesus disse que meu reino não é desse mundo. Então, esse é mais um degrau que a gente precisa subir aos poucos para poder alcançar essa bem-aventurança. Não é fácil a vida no mundo de provas e expiações, né? Mas é aqui que a gente vai se lapidando, vai se aprimorando para buscar os caminhos novos, a felicidade que não é desse mundo. A questão 132 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta qual é a finalidade da encarnação, e os Espíritos respondem que é justamente isso, é o nosso aprimoramento, é o nosso crescimento espiritual. Somos espíritos, estamos encarnados, né? Pois bem, a virtude correspondente a essa segunda bem-aventurança é a resignação. Resignação vai nos levar... O que é a resignação? No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, o Espírito Amigo diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. E, de fato, só um coração humilde pode compreender o que vem a ser resignação. É a gente aceitar os problemas, as aflições, o choro, as lágrimas, as dificuldades dessa vida, sabendo que elas têm uma finalidade. Nós não fomos criados para a dor, para o sofrimento. Deus nos cria para nos ver felizes, né? Mas a gente, desde a criação, seguiu determinados caminhos e chegou aqui, no mundo de provas e expiações, e vamos buscar aprender, né?
Para que aflições? A gente olhar para a vida da gente e pensar um pouco quais foram os momentos nas nossas vidas em que nós mais aprendemos. Vamos trazer para o tempo de hoje a pandemia do coronavírus. O que aconteceu? Tem quase um ano isso, né? No Brasil que a gente começou. Na China a pandemia começou lá, então foi antes. O que está acontecendo com a gente em função disso? Está realmente nos trazendo uma grande aflição, em todos os sentidos, né? Econômico, social, o emprego, famílias estão aumentando os números de divórcios, confinamento, isolamento social. Isso nos provoca uma grande aflição. E aí, que doença é essa? O que esse vírus faz? O que acontece? E a ciência se volta para isso e tem um desenvolvimento enorme, né? Aliás, também está no livro dos Espíritos, na lei de destruição. A finalidade desses cataclismas é apressar o desenvolvimento intelectual, científico. Mas nós somos ainda bastante lentos no nosso desenvolvimento moral e ético. O desenvolvimento científico, material, é ótimo para a matéria, enquanto nós estamos aqui. Nos dão possibilidades infinitas, né? Porque a nossa inteligência, o espírito, né, das almas que estamos aqui, é enorme. Mas isso tudo nós vamos deixar aqui, vai ficar aqui. Um dia nós vamos desencarnar, seja pelo motivo que for, pelo meio que for, mas vamos desencarnar. Mas tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente apreendeu, está gravado no perispírito, e isso não se perde mais. Então, para que serve essa aflição? Justamente para nos fortalecer. Enquanto estava tudo bem, a gente ia na casa espírita, nas igrejas, nos templos, mas não era, muitas vezes, para muitos de nós, Deus não era, né, a primeira opção. E aí vem essa pandemia, e aí ninguém pode sair, não pode ir à casa espírita, então não posso tomar passe, não posso tomar água fluidificada, não posso ir na igreja, não posso comungar, não posso ver o pastor, não posso ver o padre, como é que fica. E a gente teve que se arrumar, a gente teve que dar um jeito e continuar. E a primeira coisa que a gente faz é pensar em Deus. Na hora da aflição, até ateu grita: ai meu Deus, se o avião estiver caindo, meu Deus, até o ateu. Então essas aflições são até pedagógicas, né? Ajudam a gente a chegar mais próximo de Deus, se a gente quiser. Porque muitos se revoltam, amaldiçoam e se afastam de tudo, mas não é essa a finalidade. A finalidade é justamente a gente aprender. Se a gente já teve a humildade, já começou a desenvolver um pouquinho essa virtude, é capaz de se resignar, é capaz de aceitar isso. E a doutrina espírita a gente vai encontrar no capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, que ele nos recomenda: espíritas, amai-vos e instruí-vos, né? E ele, o Espírito de verdade aqui, diz: venho ensinar e consolar os pobres deserdados, venho lhe dizer que elevem sua resignação à altura das suas provas, que chorem, pois a dor foi consagrada nos jardins das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Como isso vai acontecer? À medida que a gente se aproxima de Deus, à medida que a gente desenvolve a oração, à medida que a gente começa a entender, a aceitar com tudo isso. E ainda no capítulo 5, nas causas atuais das aflições, né? Causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Todo sofrimento, seja de que natureza for, ele é provocado por nós mesmos, pela nossa desatenção, pela nossa impaciência, pela nossa imprudência, quer nessa vida, quer em vidas passadas. Quando a gente sai
das leis de Deus, quando a gente infringe as leis naturais ou as leis morais, as leis de Deus, o sofrimento acontece porque a gente sai do rumo certo, a gente desvia do caminho correto e acaba se perdendo. E se perdendo, a gente encontra o sofrimento, a gente encontra dificuldades. Muitos dos nossos sofrimentos são, sabe, causados por nós. A nossa revolta já gera um sofrimento. Quando as coisas acontecem com a gente, que não são exatamente como a gente queria, não são porque a gente diz, Pai nosso, seja feita a vossa vontade, mas a gente quer dizer para Deus, olha, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente ainda não tem a humildade suficiente, nem a resignação suficiente para dizer de coração, seja feita a vossa vontade. E é natural isso. Nós ainda estamos estagiando, ainda estamos aprendendo. Então a gente já precisa parar e pensar o porquê do sofrimento. Em que momento eu me afastei do caminho e por isso eu tenho esse sofrimento. E esse sofrimento pode ser várias coisas, doenças. E as doenças também, a gente já nasce, muitas doenças são ditas kármicas, porque a gente já errou lá atrás e já veio com todo o instrumental para superar, para aprender, para reparar os erros pretéritos e se fortificar e não cometer novos erros. Bom, mas a gente disse também que é como uma escada, né? Então essa segunda bem-aventurança, se a gente não tiver humildade, o primeiro degrau, se a gente tiver, não tem como pular o primeiro degrau. Se a gente não tiver um mínimo de humildade, a gente não vai conseguir ter resignação. Porque a gente vai a toda hora dizer, mas por que eu? Por que isso acontece comigo? Por que eram 100 empregados? Por que eu que fui demitido? Ficaram 99, só tinha um que sair, por que eu? Tem uma razão. Se eu me revolto, eu só agravo as minhas provas. Não é porque Deus jogou um dado e disse, eu vou pegar aquele. Não. Isso já vem do nosso projeto, do nosso planejamento reencarnatório. Então a gente precisa ter resignação. Se a gente não tem humildade, não vai conseguir ter resignação. Se a gente tem a humildade, está aberto para novos entendimentos, para novos conhecimentos, a gente vai buscar a causa disso. A gente vai se fortalecer, a gente vai, como se diz, correr atrás. Para quê eu estou passando por isso? Tem uma finalidade. E aí a gente vai se aperfeiçoando. A resignação, ela traz também empatia. Se eu tenho humildade e resignação, eu vou ter empatia. Porque eu vou compreender a dor do outro. Porque essa aflição, esse sofrimento que o outro passa, eu também passo, eu já passei, então eu conheço. Não sei do tamanho da sua dor, porque a dor cada um de nós já vive, a sente ao seu modo. Não tem como a gente dizer, eu sei o que você está passando. Não, eu sei o que é, por exemplo, nesse momento, perda de um ente querido. Mas a gente não está aqui para medir o tamanho da dor de cada um. A dor vem, se a gente se revolta, ela aumenta, se a gente se resigna, a gente aos poucos vai conseguindo superá-la. Tudo isso que está acontecendo nos mostra também a necessidade que nós temos uns dos outros, da convivência, da harmonia. Como nós estamos rebeldes, revoltados ainda, né? Nós somos espíritos ainda muito materialistas, nós parece que aprendemos muito pouco. Ainda brigamos em nome de Deus, a gente estuda história e olha lá a historinha das cruzadas e a gente diz, meu Deus, que absurdo, como é que pode? E a gente está fazendo as cruzadas da gente aqui. A gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo a questão do duelo e a gente diz, mas nossa, que horror, que coisa bárbara. E nós continuamos tão bárbaros
quanto, né? Essas aflições são necessárias, então, primeiro, para a gente aprender. Deus não quer que a gente sofra, que a gente tenha dor. E aí a gente precisa fazer uma diferença também entre dor e sofrimento. A gente pode ter dor sem sofrimento. Estava até assistindo uma palestra, não me lembro de quem, e justamente nessa questão, falando da diferença de dor e sofrimento, se um pianista que gosta muito de tocar piano, adora, vive daquilo, quebra um dedo, quebrar o dedo, essa fratura é uma dor física. Vai ter que engessar e vai ter que ficar sem tocar piano. O não tocar piano vai ser o sofrimento dele. E ele vai poder aceitar isso ou se revoltar. Se ele se rebela, ele está com duas questões. Não pode tocar piano e está muito infeliz, além disso, porque está revoltado, porque não aceita. Mas, e essa palestrante dizia que numa determinada empresa acontecia muito casos de fraturas de dedos de empregados da estiva, uma coisa assim. E ele estranhou aquilo. E o médico disse para ele, muitas vezes eles mesmo fraturam os dedos, porque aí tem que entrar de licença, não pode trabalhar. Então a dor do dedo quebrado é igual, é a mesma. Mas o que foi para o pianista um sofrimento, pode ter sido um sofrimento muito grande, depende da resignação dele, mas não poder tocar piano foi um sofrimento. Mas para o outro que quebrou o dedo propositalmente para não trabalhar, só teve a dor física. Está achando até bom ficar tempo sem trabalhar. Agora, lei de causa e efeito, ela existe, né? Então, tudo tem uma consequência. Pode ser que consequência do ato de quebrar o próprio dedo seja mais tarde vir um desemprego. E aí não vai dizer, Deus é injusto, não sei o quê, por que ele faz isso? Eu pedi, eu fiz, eu provoquei essa reação do meu ato. O pianista se quebrou o dedo, porque quebrou de forma acidental, isso tem para ele também, com certeza, algum entendimento. Então, a resignação traz, além da empatia, a resiliência. Porque depois de superar uma dor, uma aflição, a gente, com resignação, vai se tornando cada vez mais forte. E quantos de nós, todos nós, já passamos por situações muito difíceis nas nossas vidas. E aí quantas vezes a gente pensa, poxa, se não tivesse acontecido aquilo que a gente na ocasião reclamou muito, ou os que já estão mais evoluídos não reclamam tanto, mas aquilo que a gente achou que era uma dor insuportável, que era um sofrimento horroroso, que, meu Deus, para que isso, por que isso? E aí eu não vou dar conta, e a gente dá conta e supera. E aí depois a gente vai ver, poxa, foi aquele momento que eu mais cresci, foi naquele momento que eu mais me aproximei de Deus. Agora, esse aproximar-se de Deus não é frequentar templos de qualquer natureza, casa espírita, igreja, sinagoga, seja lá o que for. Não. É uma aproximação interna. O reino de Deus é construído por nós, por cada um de nós, no nosso interior. Vai para o interior do teu quarto, quando rezar, e reza, que teu Pai que está no céu te ouve. No Salmo 149, eu acho, o salmista diz, Senhor, eu sei que tu me sondas, sei que em tudo me conheces, antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, tu conheces meus pensamentos. Então, é esse estado de encontro com Deus. A gente não precisa ficar falando, dizendo palavras, buscando palavras bonitinhas, fazendo... Não precisa. Quando a gente chega e pensa só, nem diz, meu Deus, já é uma oração. O trabalho no bem é uma oração. E essa pandemia tem nos dado a oportunidade
de chegarmos, de estarmos mais próximos uns dos outros, ou de competirmos também mais uns com os outros. Tudo depende do foco que a gente dá. Se a gente se resigna, se a gente vê nisso uma oportunidade de crescimento e de trabalho e de desenvolvimento, a gente vai ter uma aceitação muito melhor. Não é ser vítima, não é ficar na lamentação, ah, não, Deus disse que é bom sofrer, eu vou sofrer. Deus não disse que é bom sofrer. Se a gente estivesse no caminho certo, a gente não teria sofrimento. A gente está sofrendo porque a gente se desviou do caminho, se perdeu em determinados momentos das nossas outras vidas e dessa vida, e aí agora a gente precisa seguir em frente e aprender e crescer. E vai criando resiliência. Nessa pandemia mesmo, a gente tem visto isso. A gente tem visto famílias inteiras. Quantos de nós já perdemos mais de uma pessoa? A dor, ela existe. A saudade é enorme. Mas a gente para e pensa, reflete nisso. O que está acontecendo? E aí a gente vai buscar o que eu posso fazer, qual é a minha responsabilidade, qual é a minha participação, porque todos nós temos participação na construção do mundo novo. Jesus nos chamou a todos, né? Vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo, não se esconde a luz embaixo do alqueire, põe a luz sobre o velador. E onde é que está a nossa participação nesse momento tão importante? O que isso está trazendo para a minha vida como lição? Porque todo sofrimento tem assim também um caráter estruturante, ele vai moldando a gente, vai criando resistência, vai dando um foco nas nossas vidas, né? Jesus, quando esteve no mundo, ele disse assim que ele ia mandar para a gente siga os meus mandamentos, os meus ensinamentos, e eu rogarei, eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. E o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aflitos. O capítulo 6, o Cristo Consolador. Aqui, ele, no mundo ainda, ele disse que enviaria um outro Consolador. Então, a gente é consolado nas aflições, como diz, bem-aventurados os aflitos, ou os que choram, porque serão consolados, até porque, pelo resultado do esforço interno que a gente faz, ou deve fazer, para buscar esse crescimento espiritual. Então, esse próprio esforço, o próprio crescimento, ver que a gente está aprendendo, que a gente está se desenvolvendo, isso é gratificante. Não é essa a recompensa, o consolo que a gente vai ter na vida futura. A gente está construindo a nossa vida futura, as nossas próximas reencarnações. Então, e quando esses sofrimentos, quando essas coisas acontecem, e a gente já reconheceu que sabe pouco, que precisa estudar, que precisa aprender, a gente corre atrás o que está acontecendo, por quê? Então a gente vai ter também a consolação pelo esclarecimento que a gente pode receber disso, né? A gente aprende acerca dessas dificuldades, a gente aprende quanta coisa a gente aprendeu nessa pandemia. Todo mundo. Porque como tudo parou, quando tudo ficou complicado, todo mundo teve que dar um jeito de conseguir continuar sobrevivendo. E quanta coisa, quantos de nós aprendemos. Mas não basta que a gente aprenda essas coisas exteriores. A gente precisa aprender sobre si mesmo. Porque o caminho é o caminho do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Milhares de anos, né? E a gente ainda não se conhece. E está tendo essa oportunidade, uma oportunidade grande, dolorosa, sem dúvida. A gente está tendo dor. Agora, se a gente vai se firmar na dor e só ficar sofrendo, o que eu fiz, por que, meu Deus, por que essa pandemia, ó, que coisa horrorosa, a gente só vai piorar a situação, né? Então, buscar em tudo o aprendizado possível, porque sempre é. E
Todas as tardes, às 6 horas, um pouco antes das 6, nós estamos reunidos. O MAP reúne, tem todos os dias, tem um momento de Maria, uma reflexão sobre o Evangelho, um momento de Maria. É um momento de congraçamento entre nós todos. Porque aí a gente diz, o centro espírita fechou. Tá bom, a casa física fechou, mas o espírito não parou. A essência da casa espírita de jeito nenhum foi afetada. Só se eu quiser, não, eu não vou porque não tem mais passe. Não tem água fluidificada, então não quero fazer nada, não vou. Mas não é essa a função da casa espírita. A função da casa espírita é ser escola. Como nosso planeta é um planeta escola. Então, nós estamos criando novas maneiras de nós nos comunicarmos. Se a gente olhar 100 e poucos anos atrás, nos livros de história, sobre a gripe espanhola, o isolamento foi muito maior. Os meios de comunicação, eles praticamente eram inexistentes. E hoje nós já estamos conseguindo, apesar de toda a dificuldade, nós não estamos isolados uns dos outros, nós nos comunicamos, nós nos falamos sempre. A gente talvez possa dizer que a gente não está mais indo à casa espírita porque a gente está trazendo a casa espírita para a gente. Está fazendo da gente a casa do espírito que nós somos, desse espírito imortal que tantas vezes nós ignoramos. Tão presos que nós estamos ainda à matéria. É preciso que a gente tenha humildade para reconhecer a nossa pequenez, resignação para enfrentar essa prova que a gente, antes de reencarnar, sabia, em linhas gerais, porque nenhuma prova é dada sem que a gente tenha condição de superar. Porque se fosse assim, a gente não podia, Deus não seria justo nem bom, né? Então, se Deus confiou na gente, se Ele confia na gente para estar vivendo esse momento, vamos fazer a nossa parte. Não vamos ficar só lamentando, reclamando, clamando outra vez. Vamos aproveitar esse tempo para o autoconhecimento, vamos aproveitar esse tempo para o estudo da doutrina, para o estudo do Evangelho. Se não é espírita, não tem problema nenhum. Eu vim para que todos tenham vida, todos. Em nenhum momento Jesus disse, eu vim para os espíritas, porque não. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Mas ele também disse, a quem mais foi dado, mais será pedido. Então, se a gente parar para pensar nessas duas bem-aventuranças, nessas duas virtudes, quem sabe a gente consegue dar um passo mais, pequeno que seja, porque também ninguém está com pressa, a gente tem a eternidade. A gente reclama da vida aqui, mas morrer ninguém quer, né? Mas vai morrer, né? A gente vai deixar esse corpo. E aqui é a oportunidade de, quando a gente sair desse corpo, sair mais forte, mais resistente, mais lapidado, mais inteligente, mais amoroso. Então essa é a oportunidade que a gente tem para botar isso tudo, a praticar tudo isso, né? Então, se a gente não tiver humildade, não subir o primeiro degrau, a gente não vai conseguir chegar no segundo degrau, que é o degrau da resignação. Com humildade, com resignação, a gente vai criando resiliência, vai se tornando mais empático, mais fraterno, mais compreensivo, a gente vai se tornando ser humano melhor, porque nós estamos precisando muito nos tornarmos humanos, que ainda não somos. Ainda estamos muito pouco. Ser humano não é só isso que o noticiário diz, né? Jesus também disse que é necessário que haja escândalo, mas ai daquele que provocar o escândalo. Então a gente está aqui nessa oportunidade e somos sim bem-aventurados. Vamos adiante, vamos avante, porque a felicidade a gente vai ter aqui relativa. Um dia eu estava vendo, era o Simão Pedro falando que Jesus disse que meu reino não é desse mundo. E aí ele pergunta, e nós de onde somos?
nós somos desse mundo? Não. Nosso reino, nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo vestindo um corpo físico para poder, vestindo um uniforme da escola, né, para poder se desenvolver. Então, se a felicidade não é desse mundo e nós também não somos, a felicidade é um estado de espírito, é um estado do espírito, ela está em nós. Não é conto da carochinha, né, dizer que, não, então só porque... Não, no mundo tereis aflições, sim, tem, e elas são extremamente educativas. Vamos pensar, refletir mais um pouco nisso, ver que males nós estamos promovendo, né? Porque muitos dos sofrimentos nossos e dos outros, quando a nossa ganância, a nossa revolta, a nossa impaciência causa sofrimento não só para nós, mas também para os demais. E fica, quando Jesus diz, relatado pelo evangelista Mateus, também no capítulo 12, versículo 7, aquilo que quereis que vos façam, fazei vós também aos outros. Então a gente precisa ter humildade para reconhecer no outro o mesmo direito que eu tenho. Resignação para entender que eu não sou o único no mundo e que nós somos todos irmãos. O meu direito é o direito do meu irmão, do meu próximo também. E assim, nesse final de tarde, junto com Jesus, lá no pé do monte, vamos mais uma reflexão, vamos pensar mais uma semana e semana que vem a gente conversa um pouco mais sobre a terceira bem-aventurança. Seguimos em frente, confiantes que a escalada está difícil, está pesada, mas nós vamos chegar no alto do monte com certeza, porque Jesus é o modelo e guia. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.